Oh, glória. Que presença, meus irmãos. Que presença. Que presença. Aleluia, Jesus. Gostaria que projetasse 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ainda tem glória aqui nessa igreja? Oh, aleluia, Senhor. E diz assim: e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. É 12:9. Foi 2:9, 12:9. Aí. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? E oremos ao nosso Senhor. Deus amado, Deus querido, Pai, neste momento, Senhor Jesus Cristo, damos graças a Ti, meu Pai amado, pelo Teu manifestar ao nosso meio, Senhor. Meu Pai amado, glorificamos a Ti, meu Pai querido, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és, Senhor Jesus Cristo, o grande eu sou. Tu és o Criador dos céus, Tu és o Criador desta terra, Pai. Tu és o Criador de cada um que aqui está. Pai querido, nós somos gratos, Senhor Jesus Cristo, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda irá fazer. Nós somos gratos, meu Senhor Jesus Cristo, pelo nosso futuro que ainda está por vir e nós não conhecemos, mas Tu conheces, ó Senhor. E aqui, meu Pai amado, eu me coloco diante de Ti, dizendo que nada sou. Pai querido, eu, neste momento, Senhor, quero Te pedir para que o Senhor, meu Pai amado, venha se engrandecer em meu lugar, porque aqui eu só sou, meu Pai amado, um vaso a ser usado por Ti em Tua presença. Que o Teu Espírito continue a derramar e a falar ao nosso meio, porque, meu Pai amado, nós temos sede de Ti. A Tua igreja te clama, a Tua igreja te glorifica, Senhor. Toma cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, olha que forte. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantos aqui já tiveram fracos no decorrer do nosso dia a dia? Quantos já pensaram em desistir? Quantos já pensaram que não iriam conseguir? É nessa hora que a gente consegue ver o milagre do Senhor sobre as nossas vidas. É nessa hora que a gente consegue entender o fluir do Senhor sobre nós. Porque quando nós não conseguimos, é onde que tudo começa a acontecer. Quando nós nos sentimos que nós não somos capazes, mas nós confiamos e colocamos a nossa incapacidade ao intelecto, ao entendimento e ao poder do nosso Senhor Deus, confiando, a situação muda. Porque não estamos mais falando de nós, estamos falando daquele que aqui está, aquele que aqui pode tudo, modificar a minha, a sua vida, tirar nós de situações a qual nós imaginamos que não conseguiríamos sair. Quantos de nós já nos deparamos em situações que nós falamos: meu Deus, eu não vou nem contar para ninguém, porque se eu contar, nossa, o que vão pensar? E aí Deus, Ele abre os ouvidos e fala: filho, estou aqui para te ouvir. Você não quer contar para ninguém não, mas fala comigo, porque eu estou aqui para te ajudar. Se ninguém pode te ouvir, ninguém pode te ajudar, eu posso. Aleluia, Senhor. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. É nós reconhecermos justamente disso que nós estamos agora falando. De que nós podemos até não ter forças,
de que nós podemos sim até mesmo nos prostrar diante de situações, de que o mundo pode sim até achar que está batendo em nós, mas a hora da viravolta de Deus, quando ela vem, você não precisa nem de apontar para ninguém, porque todos aqueles que estavam vendo a tua derrota verão tua vitória, porque quando você está fraco, é que você está forte. Alamara, suricanto. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade, não é pelo teu punho somente. Mesmo que Deus tenha falado que o homem, sim, do próprio suor, ele se alimentaria, ele traria ali o seu sustento. Mas existe um sobrenatural em cima disso. A diferença daquele que trabalha e tem, mas não tem a felicidade, não tem Deus, não tem paz. Agora, a diferença daquele que também faz, conforme o mandamento do Senhor, como ordenança, de que nós temos sim que regaçar as nossas mangas para poder fazer o que Deus nos ordenou, que é trabalhar, para ter o nosso sustento. Mas quando nós confiamos em Deus, a gente vê um crescimento diferente, um crescimento abençoador sobre as nossas vidas. Sem culpa, sem necessidade de você pegar e derrubar uma pessoa para ter que crescer em uma empresa, sem necessidade de você passar por cima de alguém. Nós temos aqui um grande testemunho, que eu estou olhando para ele aqui, o Simon. Não precisou de derrubar ninguém, precisou de derrubar alguém lá, Simon, para que as promessas do Senhor sobre a sua vida e o concurso a qual Ele falou que te daria, acontecesse. Por a luta que você passou, Deus assim o fez, porque você confiou e entendeu que quando você é fraco, é que Deus faz forte sobre a sua vida. Assim somos todos nós, meus irmãos. O Espírito Santo diz hoje à igreja: não lute só, não lute sozinho. Toma posse do que Deus te prometeu, mas confia no Senhor, que o mais Ele fará sobre a tua vida. Deus, Ele está aqui neste lugar para nos ensinar cada detalhe. Quando Paulo escreve essa carta a Coríntios, a segunda carta qual ele escreve a Coríntios, ele vem dizendo justamente sobre a fraqueza do homem, mas sobre a mudança do que Deus pode fazer sobre a situação da fraqueza do homem. Porque aquele que se acha forte o suficiente, ele não lembra do Senhor Deus, ele não lembra do Deus Todo-Poderoso. E aí é onde que é a queda maior. Nós tiramos isso pelo momento que Israel vivia em cativeiro ali com o Egito, quando o faraó não queria deixar Ramsés, não queria deixar que ele fosse adorar a Deus, que eles fossem ali livres. A queda dele pela glória que ele achava que ele tinha e não era de Deus, foi muito grande. Foi aonde o Egito caiu, por se achar demais. Nós temos um Deus que neste momento Ele pega a minha luta e tua luta e diz: filhos, você vai confiar em mim ou você quer continuar lutando sozinho? Há momentos de nossas vidas que nós tentamos pegar as nossas batalhas e confiar em nós mesmos, porque nós também queremos ser fortes. A gente quer mostrar muitas das vezes para alguém que está ao nosso lado a nossa capacidade, ou não quer? Mas você já imaginou que quando você encontra esta dificuldade e deposita em quem verdadeiramente deve depositar, não vai mudar a situação, meu irmão. Você vai mostrar para essa pessoa que está ao teu lado a capacidade que você tem, porque quem te capacita é Deus. Não é a capacidade do homem, mas é a capacidade do Senhor Deus sobre a tua vida. Tudo aquilo que Deus nos permite passar, se passarmos por debaixo da orientação dEle, com temor, com fé, com amor, com perseverança, sem desistir, tendo a firme fé de que vai acontecer, resultará em força. Então, por que nós vamos tentar sermos fortes por nós mesmos,
se essa força que vai se resultar de Deus é maior do que a que você tem. Não estou te chamando de fraco, meu irmão. Eu não estou te chamando aqui, não vim aqui para te chamar de fraco. Mas eu vim aqui com a total certeza de dizer que a força de Deus era maior do que a sua. Eu não estou aqui para poder falar que você é pequeno, que você não consegue, que você tem que desistir. Não, não é isso. Mas eu vim aqui para te dizer que se você pode dar um passo com Deus, você dá dois. Eu vim aqui para te dizer que se você vai subir um degrau por você mesmo, com Deus você vai além. Com Deus você ainda vai fazer muito mais. Por mais difícil que você imagine que seja, sem Deus vai ser muito mais difícil de você conseguir alcançar. Você não consegue quebrar cativeiros sobre a sua vida sozinho. Muitas das vezes nós não sabemos nem mesmo o que nós passamos ou os nossos antepassados passaram. A Bíblia ela fala sobre bênçãos, mas ela também fala sobre maldições. E as maldições elas vêm sim tomando de geração em geração enquanto ela não é quebrada. E Deus te colocou aqui hoje para que maldições de antepassados hoje sejam quebradas sobre as suas vidas. Sabe por quê? Porque hoje você está tendo o entendimento de que é Deus quem vai mudar a história. Ah, porque eu tive problemas na minha vida, porque minha mãe teve problemas, porque minha avó teve problemas. A minha filha vai ter problema e os outros vão ter problemas. Não vai ter não, meu irmão. Porque hoje Deus quebra cativeiros de maldições aqui neste lugar. Não estamos falando sobre nossas forças, nós estamos falando sobre a força de Deus. Aonde a glória de Deus desce, como desceu hoje aqui neste lugar, não há diabo nenhum que consiga manter de pé. Glória a Deus. Eu gostaria aqui de levar vocês a pensarem. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui já aconteceu na vida de todo aquele que já conseguiu entregar uma luta ao Senhor. E de levar você a pensar naquilo que Deus te prometeu e Ele fez. Mas antes de você pensar no que foi feito, pensa nas dificuldades que você passou. Pensa nos problemas. Pensa na luta. Quanto tempo você passou lutando, até que você conseguiu entender que não tinha jeito. Somente o Senhor poderia fazer sobre a sua vida. E assim quando você apresentou, que você confiou, que você depositou, as portas se abriram. As dificuldades foram se encerrando. Os cativeiros foram sendo quebrados. No capítulo 13, no capítulo 12, versículo 10, dando continuidade, diz: por isso sinto prazer nas fraquezas. Que loucura, né, meu irmão? Sentir prazer nas fraquezas. Que loucura, né? Parar para pensar assim. É por isso que fala que nós somos loucos mesmos. Deus usa sim as coisas loucas para confundir as sábias. Sentir prazer nas fraquezas. Alguns poderiam até pensar e falar assim: não, ele é masoquista, ele gosta de sofrer. Mas não é. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Não é por mim, não é por você, pela manácia. É por Deus, meu irmão. É por Jesus Cristo que foi sobre aquela cruz por nossas vidas. É por Ele, é para Ele. É sobre Cristo que nós estamos falando. E quando nós temos o entendimento que as injúrias que nós passamos, as necessidades, as perseguições, as angústias, é onde que se faz nos apegarmos mais a Cristo. Porque se tudo está bem, a gente nem lembra. Vamos estar passeando, viajando, gastando dinheiro, tudo muito tranquilo.
Aí Deus vai lá e dá uma apertadinha e fala: peraí, eu não quero o meu filho fora da linha, eu quero ele do meu lado. Eu não quero que ele se perca dos caminhos e o dia que eu chamar a senha dele, ele esteja fora. Eu tenho um amor por ti, é o que Deus fala nesse momento. Eu quero você do meu lado, eu quero te pegar, eu quero te abraçar, pegar no colo. É o que Deus diz para você, em cima desses prazeres a qual nós temos aqui nesta terra. Pode sim parecer loucura, mas que venhamos ser loucos, para que algum dia, aqueles que se achavam que não eram loucos, venham entender a nossa loucura. Vão olhar para o lado e falar: cadê? Cadê aquele irmão? Estava aqui do meu lado, ele subiu. E aí vai vir um desespero sobre aquele que ficou sobre a terra. E eu te digo, meu irmão, antes você ser louco para este mundo, mas para Deus, na verdade, você está sendo sábio. Porque o que nada nós estamos fazendo sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas injúrias, sobre os nossos problemas, é a gente dizer que nós estamos rejeitando este mundo. Este mundo, ele não nos pertence. O mundo ao qual nos pertence é a glória. Para onde nós vamos? E eu tenho certeza que cada rosto que eu estou olhando aqui, eu vou ver lá também. Nós vamos glorificar ao nosso Senhor, adorar a Deus juntos e dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Alamandarabassaio. Como que vocês querem viver o dia a dia que vocês têm passado? O sobrenatural? Ou vocês querem viver a vida física, passando por dificuldade, mas aceitando o que o mundo tem a te oferecer? Se você ainda não está no processo ao qual você tem apresentado ao Senhor, é porque ainda está faltando algo. Assim como eu tenho um entendimento para a minha vida que promessas de Deus ainda não se cumpriram. Eu tenho promessas do Senhor que ainda não se cumpriram. E ainda está faltando algo, eu tenho que buscar. Eu tenho que descobrir o que é. Ir atrás do conhecimento: Senhor, o que está me faltando? E não desistir. Perseverar. Porque eu tenho certeza de que o Deus que está aqui, Ele está falando conosco. Quem tem promessa do Senhor aqui? Você quer desistir delas? Então, meu irmão, persevera. Continua. Luta. Entenda que a tua fraqueza é quem vai te fazer forte. Entenda que quando você está verdadeiramente precisando, é que Deus entra de cena. E Ele não deixa que o inimigo da tua alma venha te abater. Há necessidades que nós passamos, porque Deus também permite. Porque tem necessidades que passamos aonde que acontece o nosso crescimento. Se tudo está muito tranquilo, você não vai buscar. Então você também não vai crescer. Se tudo está muito tranquilo, é aonde a gente procura não se deleitar mais no Senhor, porque você não vê mais necessidade. Então saiba que a vida do crente, por mais que você passe uma luta, que você passe pelo processo da fraqueza, mas que Deus ele venha sobre a tua vida, de fazer forte, você vença, vai vir outra luta. Porque você não pertence a esta terra. E o porquê virá a luta? Porque a terra te rejeita. A terra te rejeita. Quando a gente não pertence a um local, aquele local não nos aceita. Ele te expulsa, ele te rejeita. Então, meu irmão, não queira que a terra venha te abraçar, que este mundo venha te abraçar, passar a mão na tua cabeça e dizer que está tudo bem. Esta vida é passageira. Uma hora ela se acaba. E aí? O que você terá a apresentar ao Senhor? A sua glória? Ou manifestar a glória de Deus sobre a sua vida? Quando você for apresentar a Deus: Senhor, realmente, Pai, eu fui fraco,
Eu não dei conta. Por isso coloquei sobre as tuas mãos a minha vida. E Deus, Ele vai sondar o teu coração. Ele vai saber de que a necessidade que nós temos em Deus aqui nesta terra nunca vai acabar. Mas o sofrimento sim acabará. Porque viveremos com Ele na glória. E entenderemos o porquê dessa fraqueza aqui desta terra. Porque aquilo que não te pertence te expulsa. Aquilo que não te pertence te expulsa. Você irá passar sim por aflições. Mas tem de bom ânimo. Jesus Cristo venceu este mundo. E se você também é filho dele, você também vai vencer este mundo. Aquele a qual te expulsa, você irá vencer ele sim. Alabandalavassúria. Eita, labácio. Gostaria de convidar a igreja também a entrarmos aqui no livro de Números, capítulo 13, o versículo 1 ao 3. Para a gente entrar no entendimento do que é a nossa dependência no Senhor. E diz assim: o Senhor Deus falou a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual o maior entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Eram líderes das tribos a qual foram os espias, a qual Deus ali falou com Moisés, para que fosse aquela terra espiar. É uma palavra conhecida, é uma palavra de que nós sabemos o que aconteceu no decorrer desta situação. Dos 12, 2, Josué e Caleb, foram os únicos que verdadeiramente tiveram esta fé, que entenderam que no momento da fraqueza de Israel, com Deus eles eram capazes. Eles viram gigantes, mas não temeram. Eles sabiam que com Deus poderiam vencer. E aquela terra que era promessa do Senhor, a terra que mana leite e mel, ela ainda continua sendo promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Para um momento de reflexão, vem agora uma simples pergunta: querem ficar entre a maioria, entre os 10? Ou devemos ficar junto a Josué e Caleb e ter este entendimento da capacidade do que Deus tem a nos levar? A maioria pereceram, lutaram, guerrearam, também receberam suas bênçãos, mas não entraram na terra de Canaã. Ficaram fora da promessa, por não ter confiado no que Deus ali estava prometendo. Foi necessário Deus fazer uma limpeza naqueles que não acreditavam, até que viesse sim uma nova geração que pudesse confiar no Senhor. Qual outra situação nós temos? Nós temos o livro de Jonas. Também vocês conhecem a história, uma história que é contada desde criancinha, desde a escola bíblica dominical, nas salinhas. Quando Deus manda que Jonas venha ali falar a Nínive, que ali Nínive seria destruída. Jonas não quis fazer isso. Ele não confiou no que Deus estava falando. E nem sabia mesmo dos planos do Senhor. Mas como vocês sabem da história, que Jonas passou por toda a tribulação, no barco, do peixe, até que chegou e entregou a palavra. Mas ali houve um povo que Deus ali mudou a história. A palavra sobre aquele povo era destruição. A palavra sobre aquele povo era que eles não iriam permanecer. Mas eles tiveram ali um entendimento
de que era necessário se prostrar a Deus, para que as promessas do Senhor também viessem sobre a vida deles. E Nínive foi alcançada pelo nosso Senhor. Houve-se a mudança, houve-se uma grande diferença nesta situação. E eu te digo, meu irmão, não que você seja Jonas, mas que você seja sim um profeta do Senhor, a qual Deus venha usar você a alcançar Nínive que está lá fora. E que você não venha ter um entendimento como Jonas teve no final, de quando viu Nínive sendo salva. Quando Deus ali não fez a destruição. Jonas de longe, no final do livro de Jonas, mostra que Jonas ali se entristece. E ele ainda fala com Deus, que não queria entregar esta palavra, porque sabia de que Deus agiria com benevolência aquele povo. Meu irmão, Deus, ele não tem o prazer de destruir. Deus, ele tem o prazer de te alcançar. E depois de te alcançar, de te usar para alcançar outras vidas. Que venhamos nos permitir que o Senhor, ele venha sobre nós, nos ensinar. Que não venhamos sair de qualquer jeito para poder falar de Deus sem entendimento, mas que venhamos sim aqui receber o entendimento do Senhor, para que lá fora nós venhamos saber o que nós temos que falar, para que venhamos entregar palavras verdadeiramente ditas do próprio Senhor Deus. Aí eu venho perguntar, qual intimidade que nós temos com Deus, para saber se o que nós estamos falando pertence ao Senhor. Temos orado? Temos falado verdadeiramente com o nosso Senhor? Um dia tem 24 horas. Eu vi um pastor falando isso para alguns amigos meus que me contaram. E é algo que eu quero compartilhar com a igreja. Um dia tem 24 horas. Nós temos culto quartas, sextas e domingo. Na grande maioria, 2 horas. Se juntarmos, então dará 6 horas. Não contando com os cultos de sábado, porque também temos. Mas se formos contarmos, vamos contar que todo sábado então serão 8 horas. Perante a uma semana, se nós não tivermos comunhão com Deus nas nossas casas, a nossa comunhão está sendo somente 8 horas quando viemos aqui à igreja do Senhor. E aí eu pergunto, é isso que Deus quer? É essa intimidade que Deus tem procurado sobre a tua vida, sobre a minha vida? Você conseguiria falar com o seu filho somente 3 vezes na semana e 2 horas? Somente quarta, sexta e domingo, e o resto você deixar ele solto para fazer bem o que ele quer? O seu irmão, o seu colega de trabalho, fica calado, não fala nada? Não, você tem uma intimidade com ele. E o porquê não tem a intimidade daquele que mais te ama? Hoje é dia dos pais. E o teu pai está de braço aberto para te ouvir. Hoje é dia dos pais. E o pai todo soberano, o pai sobre todos os pais, hoje, ele só quer que você entenda. A necessidade não é do Senhor, é nossa. Da intimidade que nós temos que ter com Ele. E aí nós entramos que quando as nossas fraquezas estão gritando dentro de nós, mas a gente tem um entendimento dessa intimidade, em apresentar ao nosso Senhor, em vez de murmurar, em vez de brigar, em vez de ficarmos olhando para o problema sem entender o que fazer, colocarmos os nossos joelhos no chão, orar ao Senhor e confiar. Pai, muda essa situação. É um filho? Pai, muda essa situação. É um irmão? Pai, muda essa situação. É uma necessidade? Pai, eu coloco esta necessidade em tuas mãos. O socorro de Deus, ele só vem quando nós colocamos diante de Deus. Deus, ele está à tua frente, somente querendo te ouvir. Você vira para o lado e fala com o irmão, você vira para o outro lado e fala com o teu outro irmão, mas você não fala com Deus.
Para de contar os teus problemas para pessoas. Para de contar a tua vida para pessoas. Conta para Deus. Porque Ele sim pode mudar. Podemos ser ouvintes, mas não podemos fazer o sobrenatural mudar. Deus pode. Em quem você tem confiado? Em homens? Em cavalos? Alguns confiam em homens, alguns confiam em cavalos. Nós confiamos no Senhor, naquele que verdadeiramente pode fazer sobre cada um de nós. Quando eu estava separando esta palavra, eu senti uma presença tão grande assim como eu senti novamente aqui neste culto. E essa certeza desta presença que veio para mim, meus irmãos, foi uma confirmação de que Deus Ele quer tocar a igreja. De que a igreja do Senhor, ela é viva, ela é vida. De que a igreja do Senhor, ela transborda a vida, ela vivifica. Mais uma vez eu digo, quem somos nós para nos prender quando Deus quer nos usar? O Espírito ele é sujeito ao profeta. O Espírito ele é sujeito ao homem. Mas até quando nós vamos aguentar ficar segurando o que Deus quer fazer? Se Deus quer falar, que fale. Se Deus quer encher, que encha. Se Deus quiser mudar uma montanha, que mude. Mas que seja através da nossa fé. Que seja através do nosso querer. Que não venha Deus fazer simplesmente só por conta de que Ele quer. Mas que sim, pela graça dEle sobre as nossas vidas. Porque nós temos o entendimento que a graça de Deus nos basta. Que nós temos este entendimento de que a graça de Deus nos basta. Essa é a necessidade que nós temos, que a igreja precisa entender. Como está a nossa comunhão entre irmãos? Nós somos irmãos. Vocês são meus irmãos. Irmãos em Cristo. Como está a nossa comunhão? O que é que vocês têm pensado de mim? O que é que eu tenho pensado de vocês? Será se tem sido recíproco o amor de um para com o outro? Ou será que quando vira as costas eu vou lá falar mal? Deus ele sacode, ele arranca, mas os remanescentes ficam. E aqueles que aqui estão, eu tenho certeza de que Deus ele está trazendo um entendimento maior. Eu tenho certeza de que aqueles que aqui estão, é aquele que Deus escolheu para que falasse assim: esse é o meu povo, onde eu vou prosperar em um local diferente ao qual tenho prometido. Meus irmãos, entenda algo que eu vou falar. Quando você vê uma promessa de Deus vindo sobre o altar da igreja, e o altar prosperando, não é somente o altar que prospera. Porque para o altar prosperar, entenda que é necessário que vocês também prosperem. Não vai cair do céu. Então nesse momento, eu quero que todos nós venhamos ter o entendimento que a nossa dependência, ela não está no homem. Aqui não tem nenhum empresário que entrou aqui dentro para chegar e falar: eu vou dar tal coisa. Não, é Deus quem tem prometido. Usado bocas de profetas, falado sobre corações de pessoas, sobre sonhos. Pessoas têm sonhado. E nós vamos viver as promessas do Senhor. Mas eu quero que você saiba que para isso aconteça, a primeira bênção ela vem sobre a igreja. Deus abençoa toda a igreja, para a igreja seja próspera, para que sim, a prosperidade do Senhor venha sobre todos. Essa é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. É ter um entendimento
de que o que nós estamos fazendo, se é jejum e todos estão fazendo juntos, Deus, Ele tem esse entendimento da necessidade da comunhão de nós como irmãos. Voltando, Nínive teve essa comunhão, teve esse entendimento. Não foi a metade que foi alcançada, foram todos. Deus não escolheu um terço, não, um terço vai ser abençoado, os outros vão perecer, não. Todos tiveram o mesmo entendimento, porque eles tiveram o entendimento de que era necessário ter esta comunhão com o Senhor, ter o arrependimento genuíno, verdadeiro. E é o que a igreja hoje precisa. Eu não sou maior do que nenhum de vocês que aqui estão. Eu ainda prefiro até me arriscar em dizer que prefiro ser o menor. O meu dever é servi-los. Alamaço, decanta lá, Débia. Porque o que eu peço é que o amor de Deus que transborda sobre a minha vida venha transbordar sobre toda esta igreja. Que o amor de Deus que está sobre a minha vida venha sobre cada um. Mesmo aqueles que aqui não estão. Porque hoje foi um dia que muitos, até alguns viajaram, saíram. Mas meus irmãos, saibam de que a obra do Senhor, ela não para. Você quer fazer a obra de Deus? Procura um ministério aqui dentro da igreja. Você é mulher e quer fazer parte das mulheres, quer cuidar das crianças, você quer ir para um culto do lar, quer fazer o evangelismo, quer evangelizar, você quer louvar. Ah, mas não tem oportunidade. Você já procurou o líder de louvor para saber se tem oportunidade ou não? Às vezes o medo nos trava. Às vezes a falta de coragem de você dar o primeiro passo nos trava. Mas eu quero te lembrar aquilo que eu falei no início dessa palavra. Com Deus, quando você dá o primeiro passo, que você dá um, com Deus você dá 2, 3, 4. Quando você sobe um degrau, com Deus você vai subir 1, 2, 3, 4. Qual é o teu desejo? Ministerialmente falando, o que você quer fazer, o que arde no teu coração. Não existe pessoas sem obras. Nem que seja uma ajuda que você está fazendo a obra. Uma oferta, você está fazendo a obra. Indo evangelizar junto com a equipe de evangelismo, você está fazendo a obra. O que arde no teu coração? Já procurou o líder que toma conta desta área? Meus irmãos, é um momento sim de refletir. Não é uma palavra de pancada que eu não vejo que Deus está batendo em ninguém. Mas é uma palavra assim de conhecimento que Deus está trazendo à igreja. O entendimento, que nós venhamos ter este entendimento do que é se entregar verdadeiramente com amor. E nesse momento, eu queria convidar a igreja